É que Jesus se tornou o que não era para tornar você o que você nunca foi. E eu não sei sobre você, mas você não fica feliz de Jesus não ter te deixado do jeito que te encontrou? Aleluia! Aleluia! O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que houve uma desconstrução de Cristo para construir você. Ele está dizendo, queridos, que Jesus desabou da glória. Desabou, literalmente, ele era Deus. Ele deixou de ser Deus, passou a ser homem, desabou. De homem, ele se humilhou mais baixo. De se humilhou, ele se tornou um pecador, se tornou mais baixo ainda. De pecador, morreu na cruz por você. Da cruz de pecador, a Bíblia diz no Salmo 22 que ele chegou ao inferno como verme. Ou seja, ele saiu de um patamar mais alto que tinha para um mais baixo que tinha. Será que você é um tapado, um mané, um abestado, um besta? Por isso o título Heresia para os Bestas. No mundo existem várias pessoas inteligentes, altíssimas, outras mais ou menos, umas humildes, simplórias e outros que são os tapados. E muita gente se aproveita dessas pessoas humildes, simplórias, que não têm entendimento para poder passar o seu conteúdo e muitas das vezes ganhar em cima disso. Se você é uma dessas pessoas que acredita em qualquer coisa, esse vídeo é para abrir o teu olho espiritual, abrir a tua mente e te mostrar a verdade. Agora, se você é um dos bestas que não está nem aí para nada, esse vídeo não é para você. Eu vou orar por ti em nome de Jesus. Segue o vídeo. Galera interessante, ouve só a oportunidade que a Ludmila tem para te falar. R$10.000 em apenas 7 dias. Isso só foi possível porque eu trabalho através de uma nova profissão, onde tudo que eu preciso do meu celular é conectado à internet. Agora mesmo estou conhecendo a neve e ganhando dinheiro com o meu celular. Então, se faz sentido para você ser seu próprio chefe, fazer 1.000 a 2.000, 3.000 reais de renda extra, clica no link da descrição e do comentário fixado que vai estar no meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar hoje mesmo. E eu não tô te falando de joguinhos, apostas, baboseiras pela internet. Eu tô falando de um trabalho sério e honesto. Te espero lá, bora fazer acontecer. Estão todos preparados? Bem-vindos, galera interessante. Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Mais um vídeo aqui polêmico no teu canal preferido. E hoje falando sobre pessoas que falam tantas heresias, Heresia ou ignorância. Pessoas que têm um entendimento totalmente errado, acho que o inimigo coloca na mente, e falam besteiras, falam coisas que não convêm e acabam distorcendo a palavra de Deus. E esses vídeos foram feitos para isso, para poder tirar esse mistério, tirar essas heresias e abrir o entendimento de muitos. Tem gente que não adianta, que não vai entender mesmo. Tem gente que a gente pode explicar várias, aí só basta a gente orar. Então, orem por essas pessoas, boa coisa você faz. O primeiro vídeo de hoje é a pastora que diz que as bênçãos de Deus estão dentro da igreja, na mão do profeta, que você na sua casa vai receber bênção nenhuma, só na igreja. Veja. Eu tenho que buscar. Se fosse assim, igreja, ninguém não tinha sim, igreja. Todas as bênçãos chegavam em casa. O anjo ia bater lá e dizer: olha aqui a sua bênção. Não, a sua bênção está dentro da igreja, nas mãos dos profetas. Como é que a bênção está dentro da igreja, na mão do profeta? A bênção está na mão de Jesus Cristo. É Ele quem dá. O profeta não dá bênção para ninguém. Profeta não salva ninguém. Profeta não dá bênção para ninguém. Profeta não cura ninguém. Profeta não dá dom de línguas para ninguém. Profeta não faz nada. Profeta para apenas falar aquilo que Deus deu do céu. Profeta. Agora, dons também está na mão do Senhor. É Ele que capacita. Se eu orar por alguém, colocar minha mão e essa pessoa ser curada, eu não curei. Eu orei com a fé, Deus me usou para curar aquela pessoa. Mas ela diz isso, vamos ler o que a palavra de Deus fala. Deuteronômio 28, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. A palavra de Deus diz totalmente diferente,
As bênçãos seguem aqueles que servem a Deus. Elas seguem no campo, na cidade, em casa, em todo canto que a pessoa vá. Se ela é um servo, uma serva de Deus, as bênçãos vão seguir ela. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? Buscar as coisas de Deus e o resto será acrescentado na tua vida. Todas as bênçãos serão acrescentadas na tua vida. Não precisa de profeta, pastor, apóstolo, bispo nenhum que vai te dar bênção. É só conversa fiada. Isso aí é para enganar os bestas. Tá bom? Abra o teu entendimento. Esse outro aqui falou que só a palavra de Deus não basta. Tem que ter o profeta. Veja. Você está entendendo, irmão? Só a palavra não é suficiente. Precisa de um profeta. Ave Maria. Meu Deus do céu. Quer dizer que só a palavra de Deus não é suficiente. Tem que ter um profeta para explicar. Muita gente que não tem entendimento e também não tem fé para chegar a pegar a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que não, falou pela boca dos seus discípulos, aquele que não tem entendimento, peça a Deus que dá. Peça com fé. Mas tem muita gente que não tem essa fé de pedir. Na igreja você vai aprender a palavra de Deus, você pode aprender também de um irmão, você pode aprender num vídeo desse aqui, mas não é obrigado você dizer que a palavra de Deus só ela não basta. Como é que não basta? É a palavra de Deus que basta. Para você ter entendimento. Se não for pela palavra de Deus, como é que a gente vai saber que Deus existe? Se não for pela palavra de Deus, como é que nós vamos saber que Jesus Cristo existiu? É porque está escrito. Então ali é o manual de nós vivermos na terra. É outro herege. Herege é aquele que fala coisas que não está na palavra de Deus. Agora esse aqui que se diz professor Fábio, sabendo que ensina hebraica, meu Deus do céu. E o entendimento dele está fraco, mais fraco do que caldo de peteca. Caldo de peteca. Peteca é bolinha de gude. Vamos ver o que ele disse aqui. Ele disse que não existe inferno. Veja. Você não vai, né? Porque... Não, o inferno não existe? Não existe. Não. Você tem certeza disso? Absoluta. Eu posso ficar despreocupado? Pode. Totalmente. E vamos para os ditos de Jesus. Deixa eu ver onde está isso aí agora. Lucas capítulo 23, por favor. Presta atenção, eu sou ateu, né? A única coisa que o ateu está fazendo aqui é ler a Bíblia aqui e provar para os senhores crentes, tá? Se existe a lei da semeadura, eu vou provar que não existe. E quem vai falar isso não sou eu, é o seu Jesus que está na sua Bíblia, tá? Vamos para a Bíblia. Mateus 23, Jesus está crucificado com 2 ladrões. Beleza, vamos lá então. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós presos. Ok. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, com aquele amigo que estava blasfemando, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta. O ladrão da cruz aqui estava reconhecendo a sua condenação, que era correta? Sim, ele era um bandido e tinha que ser punido. Ladrão, não é isso? Judeu, estava roubando, condenado. Ele está dizendo, não, nós praticamos e estamos certos. Mas e esse? O que esse aí fez? Esse ladrão está se arrependendo de alguma coisa? Não, ele está reconhecendo seus erros. E está dizendo que ele deve morrer. Pois bem, continuo. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus o quê? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora eu pergunto. Jesus prometeu o paraíso para esse ladrão. Esse ladrão colheu o que ele plantou? Se ele roubou a vida toda, morreu, ele tinha que ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Então o inferno existe? Se o inferno existe, Jesus tirou ele do inferno. Ele mereceu o inferno, não o paraíso. Roubou a vida toda. Onde que ele se arrependeu, esse ladrão agora? Me expliquem, crentes. Me explica agora, crente, que eu quero saber. Eu sou ateu, agora me dê uma explicação melhor do que do ateuzinho aqui. Vamos lá? O camarada que tá roubando agora. Ele morreu, ele foi pra onde? A gente vai dizer que foi pra onde? Pro inferno, senhor. Vamos passar com a peneira, não. Foi pro inferno. Aí eu chego, meu irmão,
Aí ele roubou a vida toda. Lembra-te de mim, Fábio Sabino, quando entras no teu reino. Eu falei, vai comigo hoje. Mas eu roubei sua casa ontem, viu? E eu digo que eu mereço morrer. Mereço morrer porque eu roubei a tua casa. Eu, não, você vai pro inferno não, vou te levar pro céu agora. Você vai pro paraíso comigo. Por quê? Porque eu sou Deus e eu quero. Mas que lei da semeadura é essa daí? Você tá falando com o chefe dos porcos ali, meu irmão. Tá vendo aí a ignorância? A ignorância. Muitos leem a palavra de Deus, muitos estudam e faz hebraico e grego e homilética, e estuda, eu sou calvinista, eu sou armínio. Meu Deus do céu, olha a ignorância. Pois é, professor, quer dizer que você é ateu, você é pior do que ateu. Porque o ateu, pelo menos, ele não acredita, e você diz que acredita e distorce a palavra de Deus toda. Quer dizer que não existe arrependimento? Ora, se não existe arrependimento, ninguém na terra é salvo, ninguém, vai todo mundo ser perdido. Ou então, se ninguém se perde, se não existe inferno, ninguém vai para o inferno. Se não existe inferno, o que é que eu estou fazendo? Se eu deixei tudo, deixei festa, deixei todo tipo de coisa do mundo, aqueles que largaram da prostituição, que largaram do adultério, que largaram de tudo para servir a Cristo, estão fazendo o quê? Não é não? Se não existe inferno, ninguém vai para o inferno. Meu irmão, como eu digo, Santo Deus de misericórdia, é um entendimento fraco, mais fraco do que caldo de peteca. Pessoas que não tem nada na cabeça, tem miolo de pote na cabeça, né? Miolo de camarão. Seguinte, está Jesus Cristo na cruz, está um ladrão à direita, outro à esquerda. E já, deixa eu ver, já à esquerda foi quem disse assim, esse daí te salva, rapaz, aí tu não diz que é Cristo, Jesus, te salva, tu não é o Filho de Deus, o da direita, né? Diz assim, cala tua boca, nós estamos aqui porque nós cometemos crimes. Ele está reconhecendo o erro ou não está? Aí começa o arrependimento. O arrependimento começa quando se reconhece seus erros, coisa que tu não faz de reconhecer o teu erro, tá bom? Então ele reconheceu. Olha, nós roubamos, nós fizemos qualquer coisa, mas se blasfemar do Espírito Santo é outra coisa. O Senhor Jesus Cristo disse, só existe um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esses daí tinham roubado, tudo bem. Senhor, nós roubamos, nós fizemos tudo e estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí é um inocente, nada fez. Aí o arrependimento. Ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele creu que Jesus Cristo era rei, ele creu que Jesus Cristo ia entrar no reino, ele creu que Jesus Cristo era Deus. Meu irmão, isso aí não é arrependimento, o que é? Aí não tem salvação para quem está se arrependendo? Aí ele disse, na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem falou isso foi o Filho de Deus, não foi um Zé Coité do teu jeito, não. O mané que não tem entendimento, pensa que tem, era um servo de Deus, aí começou a ver problema na Bíblia e começou a fazer besteira. E como ele diz que está provando na Bíblia que não existe inferno, vou provar na Bíblia também que existe. Vamos ler. Olha aí o Senhor Jesus Cristo falando aí em Mateus capítulo 10. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E o Senhor Jesus Cristo diz mais, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Pedro, também falou na sua carta, veja, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Quer saber mais do que Pedro? Quer saber mais do que Jesus Cristo? Quer saber mais? No Apocalipse fala muito inferno, a Bíblia, meu Deus. E ele não parou por aí não, esse daí é o mesmo que disse que o profeta Daniel era gay. Ele já tinha dito isso aí, para você ver como é o nível. Ele disse também que Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Meu Deus, veja. Já provei que o Jesus da Bíblia não ressuscitou, esquece isso. Então, se agora está esperando alguma coisa que Jesus ressuscitou na Bíblia,
e infelizmente não ressuscitou. Por quê? Uma das formas que eu utilizei, vou provar aqui agora, é uma fala de Paulo, que Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda continuamos nos nossos pecados. Aí Paulo diz assim: se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Aí vem a pergunta: quantos mortos vocês estão vendo hoje sendo ressuscitados pelas igrejas aí? Então o que acontece? Essa é uma fala de Paulo. Paulo coloca isso em xeque-mate. Se os mortos não ressuscitam, logo Cristo não ressuscitou. Você vai ter ressurreições dentro da Bíblia. Aí tem um outro probleminha agora, quer ver? A Bíblia está escrita assim, ó: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes Lázaro morreu? Duas. Mas não está escrito que é uma vez só? Aí já são duas, já piorou. Então tem alguma coisa aí que a Bíblia não está sendo verdadeira. Tá batendo, né? Não está batendo. Aí tem um outro problema também. A consequência do pecado é o quê? A morte. E não é a morte espiritual, a morte física. Todos morreram fisicamente na Bíblia? Não. Não temos pessoas que não morreram fisicamente. Elias, Enoque foram transladados. Cadê a morte? Não tiveram. Aí tem um outro problema ainda. Diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Espera aí. Se carne e sangue é a parte humana não pode herdar, então como que Enoque e o outro lá, Elias, conseguiram herdar o reino de Deus? Então aí pessoas dizem que a Bíblia não tem contradições. Eu estou só especificando só um adendo aqui. Eu não sei como é que esse rapaz não fica doido, com tanta loucura, né? Vamos por parte, né? Ele diz que não existe ressurreição porque Paulo falou que Cristo não ressuscitou. Não é isso? Vamos ler o que diz a palavra lá onde ele estava lendo. Vamos ler. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Aí Paulo está fazendo uma ironia, dizendo, olha, se nós pregamos que existe ressurreição, e vocês estão dizendo que não existe ressurreição igual esse Zé Coité, então, Jesus Cristo também não ressuscitou. Se não existe ressurreição dos mortos, Jesus Cristo também não ressuscitou. Mas vamos ler o resto. E assim somos também considerados como os falsos profetas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecer no vosso pecado. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ironia que ele está dizendo, ó, se os mortos não ressuscitam, a fé de vocês é vã, porque se os mortos não ressuscitam, é claro que Cristo também não ressuscitou. Vamos ler. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Louco da cabeça, né? Heresia de louco. Heresia para os bestas. É isso aí que significa. Agora, quanto a Hebreus fala o seguinte, né? Ao morto está ordenado morrer uma vez só. Depois disso segue-se o juízo. Não existe reencarnação da pessoa ficar nascendo e morrendo. É isso que significa o texto. Aos mortos está ordenado a morrer uma vez só. Então, esse negócio de karma, não existe por causa da Bíblia. Mas por que Lázaro morreu 2 vezes, o filho da viúva de Naim e vários? Meu Deus. Ali, meu amigo, é poder de Deus. Ali não é reencarnação. Ali é poder. Será que Deus não tem poder de trazer uma alma de volta para dentro do corpo? Muitas das vezes, quando vai ter um milagre de Deus, né? É uma obra que Deus vai fazer, o espírito nem sai dali, ele fica por ali. Deus segura, Deus não pode, Deus não tem poder para fazer isso. Então, Jesus Cristo até demorou 3 dias que era para passar mesmo lá. Jesus Cristo chegou lá e Lázaro, vem para fora. Lázaro não morreu, dorme. E o corpo, como ele falou para a menina lá, né? Ela se levantar. Isso aí é poder de Deus, é ressurreição de poder de Deus. Essa ressurreição que Paulo está falando lá, ressurreição dos mortos, quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda, é ressurreição para a vida eterna. Ah, meu Deus, pelo amor de Deus, é tanta loucura. Agora,
como ele fala o seguinte, né, que carne e corpo não pode herdar o reino de Deus, porque Enoque e Elias foi levado, né? Mas quando Elias foi levado, ele não foi levado para o céu com corpo, porque carne e corpo não pode, e Deus não pode ter transformado ele no meio do caminho, Senhor. Não pode. Lá no céu, e Deus estralar os dedos, ele transformar no corpo glorificado, ou então ele mesmo morrer lá, Deus apagar. Ó, Enoque andou com Deus e sumiu. Moisés não morreu. Moisés, Deus não tirou a vida de Moisés ali, levou com ele para ele não sentir dor, para ele não sentir angústia nem nada, porque a morte não é coisa boa. E ele mesmo enterrou o corpo de Moisés, que era para não ser adorado. E não pode ter feito isso com Enoque e com Elias. Elias entrou na carruagem de fogo e lá mesmo ele não pode ter morrido dentro da carruagem de fogo. E o espírito dele, pelo amor, e próprio Deus pode ter enterrado ele em algum lugar. A palavra de Deus não diz porque ninguém viu. Mas a gente tem que ter entendimento espiritual. Como é que Deus vai levar Enoque e Elias lá para o céu, um corpo de gente? Pelo amor de Deus, é uma loucura. E outra besteira que ele falou aí, ele diz o seguinte, né? Que o salário do pecado é a morte, né? Ele está falando morte física. Não é morte física, meu filho. Porque se o salário da morte o salário do pecado é a morte física, todo mundo morre, porque todo mundo peca toda hora. Então ninguém podia estar vivo. O salário do pecado é a morte, a segunda morte lá do inferno, onde tu diz que não existe. Dá para entender? Vocês estão entendendo, meus amados? Bem calmo. O salário do pecado é a morte. E o salário do obreiro, do servo de Deus, é a vida eterna. Daqueles que cooperam nas coisas de Deus. O salário daqueles que servem a Deus é a vida eterna. E o salário do pecador é a morte. Isso é morte espiritual. É lá, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, que é chamada segunda morte. E para terminar, meu irmão, vamos ver uma pregaçãozinha aqui da nossa querida Vitória Souza, falando umas coisas, porque hoje em dia tem gente que acredita nessas loucuras aí, e tem gente que acredita nessas pregações coach, assim, então, né, olha só o que ela disse aí. Você já viu quando um membro do corpo começa a crescer? Já viu? Dói ou não dói? Vou perguntar de novo. Quando o membro do corpo começa a crescer, dói ou não dói? Só que você já percebeu que quando o membro começa a crescer, não é uma dor por fora, é uma dor por dentro? Meus irmãos, quando a unha, você imaginou quando a unha crescesse, doesse? O cabelo, quando crescesse, doesse, os ossos? Meu irmão, não entendi isso aí não. Os membros, a pessoa que quer pregar uma coisa diferente, e às vezes se perde. Às vezes se perde. É prega do iPhone, é prega da melancia, é prega da escada, é coisa que o pessoal quer ver coisa bonitinha, né? E aí, quando o membro começa a crescer, dói ou não dói? O pessoal dói. O pessoal nem tá nem aí. Pregação pra besta. Pra gente que quer ouvir coisa. Vamos continuar. Não é uma dor externa, é uma dor. Você sente que está doendo, mas você não vê a dor. Sabe por quê? Porque quando é um crescimento, é uma mudança. Preste atenção, quando o membro começa a crescer, é porque o corpo está passando por uma transição, uma mudança. Então é uma mudança que você não vê, mas você sabe que vai te fazer crescer e vai mudar. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: tem dor que você sente. Diga: você não vê, mas você sente. Diga para ele: sabe por quê? Porque está doendo no teu interior. Diga para ele: mas essa dor, a dor interior, que ninguém vê, que você só sente, diga: vai ser essa dor que vai te modificar. Meus irmãos, se tiver uma coisa que eu detesto essa pregação, eu falo assim: diga para o seu irmão que está do lado, é isso e outro. Ou então o pregador fala assim: e você, me pergunta por quê? Aí a pessoa pergunta: rapaz, pelo amor de Deus, eu detesto, eu tenho nojo dessas pregações aí. Oh, meu Deus do céu. Aí, para dar um exemplo de uma coisa, né, diz que até o mesmo que cresce por dentro dói. Imaginou se ele fosse crescendo, a criança fosse crescendo e fosse doendo? Meu amigo, o sofrimento que não era, porque tanto que meu Deus do céu. Meus irmãos, abra o seu entendimento espiritual, leia a palavra de Deus, pegue a Bíblia. Deixa eu pegar ela aqui para você ver.
É um livrinho tão bom de ler. Leia a palavra de Deus. Peça entendimento de Deus para não ser enganado. Não ser enganado por tanta gente aí. Não seja um besta, seja um inteligente na palavra de Deus. Não seja um mané. Porque esse pessoal faz de tudo para enganar, para lucrar. Tem misericórdia, Senhor, desse povo. Todos que gostam desse canal aqui, eu vou pedir uma coisa para vocês. Coloquem oração. Quando vocês forem jejuar, coloquem oração essas pessoas que estão sendo enganadas aí. Ora a Deus por mim também, que eu também preciso. Olha, eu não estou pedindo que você acredite em mim, não. Estou pedindo que você ouça a minha palavra e compare com a Bíblia, ver se eu estou falando alguma coisa errada. Se eu tiver, depois você deixa um comentário aí, para ver se eu errei, eu vou pedir perdão e vou tentar me corrigir. Mas, em nome de Jesus Cristo, não acredite mais nesse povo não, tá bom? Deus te abençoe, que Deus te guarde, fiquem todos com a santa paz de Deus, estou indo nessa. Valeu! 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 Valeu!